Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio César e hoje nós vamos conversar um pouco diferente a nossa conversa aqui. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um livro, que é o Psicologia Financeira, do Morgan Housel. E é um livro introdutório para quem está pensando em finanças, ou até quem não está pensando ainda em finanças e vai começar a pensar agora a partir dessa nossa conversa aqui. Ele é um livro bem de fundamentos sobre as finanças, sobre como gerar prosperidade, seja na sociedade, seja na vida pessoal de cada um, né? E não é nada feito com fórmulas prontas, assim, que nem outros best-sellers, então, até por isso que a gente quis trazer esse título aqui para esse programa, né? E para conversar comigo sobre este livro, eu convidei a Jéssica de Castro, que é a professora de contabilidade, né, de ciências contábeis na Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, e tem doutorado em finanças pela PUC. Então, ninguém mais familiarizado com o assunto para falar com a gente sobre isso. Tudo bem, Jéssica? Como é que você está? Estou bem, Júlio, e você? Beleza, tudo certo. Então me conta, como eu falei, esse livro é um assunto introdutório, parte bem dos fundamentos, assim, da psicologia financeira mesmo, né, e como as pessoas prosperam. Você, você como alguém que estudou finanças, você gosta desse livro? Você costuma indicar para os seus alunos? O que que ele chama atenção para você? Então, esse livro, de fato, é um dos meus favoritos. E eu recomendo, eu acho que hoje, assim, depois que eu li muitos livros de finanças, né? Alguns muito mais técnicos, alguns com uma linguagem muito mais acessível, enfim. Mas por que que esse hoje é um dos que eu acho que todo mundo precisa ler, um dos que eu indico primeiro? E eu indico não somente para quem nunca viu finanças na vida, mas eu indico para aqueles também que de repente já estão caminhando no mundo das finanças, mas que ainda não tiveram acesso a esse livro, né? Por que que eu acho ele bacana? Por que que eu acho ele interessante? Justamente porque eu acho que ele, ao mesmo tempo que fala e é um convite a gente cuidar do nosso mundo financeiro pessoal, eu acho ainda que ele desconstrói alguns conceitos, porque hoje um dos grandes problemas e vantagens, não sei, ao mesmo tempo, né? A gente tem tanta informação na internet disponível, mas o grande dilema, o grande desafio é justamente a gente conseguir filtrar essas informações. Então, uma das grandes questões assim que eu recebo das minhas amigas, dos meus amigos, das pessoas com quem eu converso, que não são da área e chegam para mim naquela clássica, né? Viu? Me dá umas dicas aí do que fazer e tal, né? É, e aí eu penso, nossa, mas por que que eles estão vindo pedir para mim se tem tanto conteúdo, tantos YouTubers, né? Tantas pessoas muito bem-sucedidas que estão dando dicas de finanças e tudo mais, né? E aí essas pessoas elas acabam me relatando que o problema é justamente esse. Tem muita informação e aí não sabe em quem confiar, não sabe por onde seguir, não sabe exatamente no meio daquele bolo de informação o que fazer. E aí esse livro, eu acho que ele traz a gente para um passo anterior, assim, né? Porque não é aquela coisa que estão jogando hoje na mídia que você precisa ter uma quantidade X de dinheiro e você vai fazer essa quantidade X de dinheiro virar 1000 vezes mais. Da noite para o dia e você vai ficar Uhum. milionário, né? Então, acho que Uhum. esse que é o grande problema desse bombardeio de informação, né? Como tem muito e acaba sendo um mercado competitivo no âmbito dessas pessoas que estão influenciando nesse sentido, acaba havendo uma concorrência e eles precisam, de certa forma, chamar atenção, né? E você que é da área de comunicação entende muito mais disso. Então, é assim, é Ah, meio que sim. uma guerra para chamar atenção. Então, eu ofereço mais, a minha corretora é mais rentável, se você vir comprar o meu curso, o retorno é imediato e tal, né? E aí nessa pessoa, assim, ela fala, pera, mas por onde que começa, assim, né? Então é um novelo de lã todo, né, bagunçado, e a pessoa não consegue achar a pontinha daquele novelo para puxar e seguir, né? Então esse Uhum. livro eu acho que ele traz justamente esse assim, calma, não, né? Você não precisa ser um doutor em finanças para investir. Você não precisa ter um patrimônio de 50 milhões para começar a investir.
você não precisa de nada, você só precisa começar, né? E essa Uhum. tá muito alinhado com a minha filosofia, né? A partir daí desses meus 14 anos de experiência, mais ou menos, é, Uhum. estudando, né? Fazendo aí toda a minha formação e descobrindo as coisas e aprendendo muito e errando também no meio do caminho e fazendo o meu processo de filtrar tudo isso, eu vejo que está alinhado com a minha filosofia. Então, assim, por onde que eu começo? Uhum. Do começo. Você não precisa Uhum. começar da questão mais sofisticada, com robôs operando no mercado financeiro. Não. Você vai pegar, sei lá, R$ 10 do teu salário e vai guardar. Pronto, você começou. Então, acho que é mais ou Uhum. menos é, essa importância, é a tal daquelas frases. Eu sou super fã de frase clichê, eu não acho que elas se tornaram clichês à toa. Então, assim, realmente o feito é melhor que perfeito, né? Então, funciona muito. Uhum. Isso é interessante, né? Uma das coisas ali que fala bastante no livro, até um dos personagens, ele tem bastante anedotas, assim, né? Sobre vários personagens conhecidos e principalmente de quem já ouviu falar alguma coisa de finanças, por exemplo, conhece pessoas como Warren Buffett, ali, né? E esse é um dos personagens em um dos capítulos, né? E ele fala, né? É interessante porque, bom, é um investidor lendário que hoje é bilionário, né? Tem 84 bilhões de dólares na conta. E aí o autor, né, o Morgan Housel, ele fala muito assim, um dos fatores mais importantes para o Warren Buffett ter a, a fortuna que ele tem hoje, diferente, não é que ele acertou sempre todas as ações perfeitas que iam valorizar, é porque ele é muito velho e ele começou a investir quando tinha 10 anos, né? Ele fala mais ou menos isso, né? E tem a ver com o que você estava falando, né? Começar o quanto antes, né? Começar, sim, não importa como, tem que começar. E pegando o gancho, né? No livro aqui, nesse livro especificamente, ele traz que foi de 10 anos, né, que ele começou a investir profissionalmente. Mas É. trazendo paralelo com outros livros aí, né? O próprio livro, o Jeito Warren Buffett de Investir, ele começou com 5 anos de idade, né? Então, assim, né? Veja que interessante. E eu tiro uma lição muito importante dessa questão. Aliás, várias questões, né? Vou Uhum. pontuar aqui para a gente não se perder. Mas uma delas é o juro composto, que eu vou falar na sequência, mas trazendo a questão da idade que ele começou. Uhum. Qual que é o nosso grande problema hoje, né, enquanto Brasil, eu diria, para a questão da gente ter tanto esse receio com relação às finanças, porque a gente vai tentar conversar sobre finanças, dinheiro, poupar, investimento e tudo mais. Eu vejo que as pessoas ainda têm um certo assim, esse assunto Uhum. não é para mim, né? Não, esse aqui, peraí. Então, assim, eles não se sentem à vontade, familiarizados e preparados, talvez, para lidar com isso, né? E eu vejo que o grande problema é cultural, porque vamos pensar, né? Como que o Warren Uhum. Buffett conseguiu começar com 5 anos? Aí É. ele acordou um dia e brincando com seus carrinhos, ele falou: Nossa, mãe, estou com vontade de investir. Com Não, né? certeza. O que que é o cenário? O pai dele era agente do mercado financeiro, o pai deles tinha uma corretora. Então, é claro que a mesada dele ia ser ensinada, incentivada, a fim dele fazer os investimentos dele, né? Então, Uhum. já tem, nossa, tem vários documentários, estudos que demonstram justamente isso, né? A gente é muito mais moldado pelo meio que a gente vive, né? Por questões sociais do que por questões genéticas, então não é questão de inteligência, Uhum. né? Não tem nada a ver, o livro traz essa questão também. Não se trata de inteligência, né? Se trata de uma combinação de fatores que é um pouco de dedicação, um pouco de sorte, um pouco de estar disposto a correr riscos, e essa combinação de estar no momento certo, na hora certa, vai te fazer ter o sucesso, né? Então, ele é o maior investidor, né? Seria uma referência gigantesca, o Warren Buffett hoje, né? Maior investidor aí de todos os tempos, com uma fortuna gigantesca e tudo mais. Mas não tem como, ideia aí é que tá, né? Veja, a gente acaba se sabotando também, eu percebo nisso, né? Que a gente olha a figura sempre pronta, e eu não vou falar que eu já sempre pensei assim, porque eu também me Uhum. sabotei com relação a isso, né? Mas
que a gente costuma fazer? A gente olha a pessoa lá já numa posição de destaque e a gente quer se comparar com essa pessoa sem ter os mesmos critérios, né? Então, assim, Uhum. ela começou com 5 anos. Eu, com 5 anos, meus pais são praticamente analfabetos, então não tem parâmetro de comparação, né? Então, nem que eu Uhum. fosse a pessoa mais inteligente do mundo, me dedicasse, fizesse tudo que eu faço, mas eu começar aos 30, né? Ele até traz comparação no livro ali de um outro. é, de um outro investidor que teve retorno muito superior ao do Warren Buffett, né? O padrão da carteira do Warren Buffett aí ao longo dos 60 anos, 80 anos de investimento dele é em torno de 20%, que é bastante, né? Um desempenho maravilhoso Uhum. ter conseguido manter esse desempenho. Mas ele traz ali, por exemplo, o exemplo de um cara que tinha 66% de É. desempenho, né, de ganho no ano, e como assim que ele não conseguiu superar o Warren Buffett se no quesito retorno ele era muito superior? É porque ele começou com 50 anos. O Warren Buffett começou com 5, né? Então aí já Uhum. fica uma lição gigantesca, que é o tempo a nosso favor. E eu brinco que eu também, assim, embora eu tenha ido para contábeis e tal, eu demorei para entender, aprender sobre finanças. Na verdade, eu fui aprender bem depois de pós-graduada, né, sobre esse ramo, porque a gente acaba estudando uma questão mais técnica do âmbito empresa, né? E depois que eu me apaixonei, hoje virei essa entusiasta do mercado financeiro, das finanças mesmo, né? E Uhum. a questão de entender o poder do juro composto e o quanto isso pode ser benéfico para nós no longo prazo. Então, hoje, uma das coisas que mais me dói é justamente por que ninguém me avisou quando eu tinha 18 anos, lá com o meu primeiro emprego, que se eu guardasse R$ 50, e sim, era possível, né? Porque a gente Uhum. sempre, ai, não sobra, mas não precisa sobrar 5.000 para você guardar. É o que der, só faz, né? Então eu fico Uhum. desesperada, assim, nessa questão. Eu falo, pelo amor de Deus, por que que não me contaram quando eu tinha 20 anos? Porque agora que eu tenho 34 eu já poderia estar me aposentando, né? E é uma Sim. questão real, né? Não é uma questão de sonho. E os 15 anos passaram iguais, né? Então hoje, assim, Uhum. eu fico alucinada. Eu vou para aula no primeiro dia, minha alegria é pegar a turma de primeiro ano e eu tento, assim, o máximo tentar influenciar eles, né? Porque o eu do futuro vai agradecer. Esse tempo vai passar igual e a gente tem que simplesmente perder o medo de querer ter uma estratégia maravilhosa de ficar rico da noite pro dia e simplesmente começar a agir, né? Tá muito atrelada a questão Uhum. de hábito mesmo, né? Assim como ir na academia, assim como fazer exercício, como se alimentar direito, como tomar água, enfim, qualquer coisa, né? É uma coisa normal que deveria fazer parte da vida de qualquer pessoa, de qualquer área, né? De qualquer, enfim, porque o tempo vai passar. Sim. Você comentou até da questão cultural, né? Acho que esse é um dos pontos que a gente tem que levar em conta lendo o livro, porque o mercado americano de ações é muito mais antigo, muito mais desenvolvido, assim, né? E claro que ele está falando né, desde o ponto de vista de um americano que tem mais esse cenário, né? Então, realmente, como você comentou, assim, a gente pegar esses ensinamentos no Brasil, perfeito, porque são o fundamento, é a mesma coisa ali, a gente tem que aplicar, né? Mas o nosso, realmente, o ambiente cultural já não é tão favorável mesmo, né? É difícil que a geração anterior à nossa, realmente, nossos pais investirem em ações, é muito raro, muito menos, né? Já nos Estados Unidos, ali, uns 50% das pessoas já investia, a geração dos pais do autor ali, né? Então é bem diferente, assim, né? Por isso mesmo que as crises nos Estados Unidos têm um efeito diferente das daqui, né? Todo mundo tem ação, então todo mundo é afetado ao mesmo tempo, né? É uma outra coisa. Mas, e realmente, aqui no Brasil teve períodos, né, de inflação absurda nos anos 80, ainda existe o risco hoje em dia, né? Enfim, é um outro cenário. Mas a gente pode, como você falou, podemos pegar os ensinamentos do livro e aplicar aqui no Brasil, no nosso cenário, mesmo que ninguém esteja tão familiarizado com isso aqui. Sem dúvida, porque na verdade o que acontece, né? É o tempo de desenvolvimento, basicamente. A gente tem uma taxa aproximada de 50% dos americanos investindo em bolsa do mercado, né? E no Brasil a gente tem 4% da população Uhum. investindo, né? Então, realmente não temos essa cultura. No entanto, o mundo é outro, né? A gente tem acesso à informação, né? E o que é uma coisa que me choca e me chateia? Assim, eu fico realmente sentida quando
vejo e ouço esse tipo de coisa, porque a grande questão quando vem para mim, eu falo, você, né, quando entra no assunto de investimento e tal, você, daí você investe, você guarda, não, eu não sei como que é uma corretora, eu não sei escolher uma corretora, e aí eu não faço. Hum, Mas não consigo não vincular essa informação. É, aí se conversa mais 5 minutinhos, a pessoa ela já jogou em todas as possíveis plataformas de bets que existem. E aí eu penso, como que tu aprendeu a baixar o aplicativo de uma bet no celular, mas tu não aprendeu a baixar o aplicativo de uma corretora, sendo que é exatamente o é mesmo mesmo. passo a passo. É só ir na Tem loja que de depositar o aplicativo. dinheiro, mesma coisa. Exatamente, é igualzinho, né? Então, qual que é o nosso grande problema? Tá aí, a gente tem vários Hum, fatores, né? A gente tem a questão da ganância, que as hum, coisas, que é muito, né? Você não consegue ir. A gente tem a questão que a gente olha a escadinha, a gente quer chegar no topo, a gente não quer ir degrau por degrau, a gente quer do primeiro esticar a perna lá no último, hum, né? Só que essas coisas elas não funcionam, elas não se sustentam, elas não são reais, pode formar uma ilusão, né? Então, ano passado, eu estava fazendo, demos start numa pesquisa com uma aluna minha de IC, e a gente foi levantar dados. Nós temos 25 milhões de CPFs cadastrados nas bets, e nós hum. temos 5 milhões na bolsa. Então, olha que absurdo, né? Os números falam por Sim. si. Então as pessoas elas querem essa ilusão de que é fácil, de que é rápido, de que, enfim, né? E acabam perdendo muito mais, não tem paciência para esperar e não conseguem perceber que o longo prazo é o que vai fazer a grande diferença, o milagre. Eu sou extremamente conservadora, eu não tenho coração, estômago para o day trade, né? Para fazer essas operações de curtíssimo prazo. Mas a paz que dá de ter lá uma garantia do seu futuro me aquece o Hum, coração, né? Então é um paralelo com o livro também, porque ele traz a questão de que nós precisamos fazer nossos investimentos, nosso plano de como a gente vai agir, de como a gente vai tomar essas lições, e de como a gente vai usar isso para nossa vida com coisas que façam sentido para nossa realidade, né? Respondendo a tua pergunta aí, se tem como adaptar isso, e claro que sim. Então, vai ter pessoas que elas são mais coração aí gelado e tudo bem hum, se, né, elas vão conseguir viver nesse movimento mais frenético aí do day trade e tá tudo bem, né? Vai ter pessoas que não, que elas são mais conservadoras e que elas vão optar por menor risco, elas vão optar por títulos de renda fixa, né, que tenham menos volatilidade e tá tudo bem também. Eu não acho que esteja errado. Eu acho que cada hum, um deve fazer algo à sua maneira, né? Claro, existem estratégias que podem maximizar seu ganho, existem, mas eu acho que isso é uma etapa bem mais à frente para a gente se preocupar, né? Então, às vezes eu vejo assim as pessoas também, os alunos, os amigos perguntando assim: prof, o que que tu acha de eu comprar o curso de mentoria lá de fulano de tal? Eu falo, não, bacana, mas só me dá um panorama de como está a situação atual. Você já tem tua reserva de emergência? Você já está com quanto em renda fixa? Como que está a situação? Ah, não, prof, na verdade é sim, eu tô com um problema aí, que eu tô no rotativo do cartão de crédito e tal. Então eu falo, então, calma, gente. Então, É. assim, tá tudo errado. Vamos fazer por etapas, né? Então, Hum, assim, qual que é a primeira parte? Você não precisa comprar um curso de 5 mil reais para você saber que você primeiro precisa pagar as dívidas, gastar menos do que ganha com futilidades e se organizar para poupar, para hum, investir. E aí, o investir, a pior coisa para investir, a pior opção, né, é poupança. Mas se você não faz nada, entre nada e torrar no aplicativo de delivery de comida para afogar as mágoas e guardar na poupança, vai para a poupança. Então, assim, vamos por etapas. A gente não precisa assim criar coisas mirabolantes. A gente só precisa tornar possível.
depois de um ano ali na poupança, porque assim, entre poupança, Tesouro Direto e CDB, que são aplicações de renda fixa, né, que vão te garantir liquidez e que vão servir aí para uma reserva de emergência, para algo nesse sentido. Você não vai ficar mais rico ou menos rico com a diferença desses três. Então vamos Uhum. por etapas, tá? Depois que eu conseguir consolidar isso, devemos escolher uma opção melhor para não deixar de ganhar? Claro que sim. Mas, assim, entre fazer a opção menos interessante e não fazer, eu ainda vou defender até o fim. Vamos fazer qualquer uma, desde que faça, começar a trazer isso, né? Então, eu vejo que talvez as nossas gerações já consigam trazer, né, nosso papel, dar essa virada de chave para que nossos filhos já venham com outra perspectiva, né? Então, assim, eu não tenho filhos, mas, assim, o meu plano nasceu, vai ter uma, né? Vai ter um plano ali de previdência, vou guardar R$ 1.000 até os 18 anos dele. Aos 18 anos dele, ele ainda vai ser burro, não vou ter coragem de dar esse dinheiro na mão dele. Vai ficar rendendo ali mais uns 10 sem eu fazer aporte nenhum. E eu que tive que batalhar muito para passar num concurso público, ter um emprego com salário um pouquinho melhor do que a maioria dos brasileiros, é assim, custou noites mal dormidas e tudo mais. Eu fiz o que precisava ser feito e não necessariamente que era meu sonho, né? Embora eu tenha me apaixonado no processo. Mas o que vai acontecer? Lá, meu filho com 30 já, ele consegue só com esse meu plano ganhar o que eu ganho hoje de rendimento com dinheiro na conta sem ele fazer nada. Então, Isso é muito legal. E quem está olha duvidando, dá como isso, para olha como isso põe é no Google mágico. lá, né? Põe no Google, Super! calculadora de juros compostos e coloca essa conta mais ou menos. Tem vários calculadores de juros compostos ali, todas gratuitas, né? Só o primeiro resultado do Google ali. Coloca lá e faz umas continhas. Isso vale a pena realmente para você ver. Nossa, 18 anos, em 28 anos, é um valor pequeno vira um absurdo, né? Incalculável às vezes, né? Isso, exatamente. Então, né, hoje, se você tem aí 1 milhãozinho, que hoje já não é mais grandes Como coisas, era, 1 milhão, nos anos 2000. e se você consegue aí um rendimento de 10% ao ano, você já tem, né, É. um salário, entre aspas, de 10 mil por mês. Onde que você, um trabalhador comum hoje, consegue uma renda E dessa, né? constante, né? É. Exatamente. E a gente tá falando sem fazer absolutamente nada, deixando, né? É. Assim, então é muito interessante. Tanto que, assim, nós estamos falando de psicologia financeira, mas eu já li tanta coisa que eu vou fazer alguns links. Ah, Tem sim, por uma favor. página, tem uma página que, para mim, assim, vale ouro no livro do Thiago Nigro, que, né? Ele, Uhum, o livro dele é um dos primeiros que ele lançou, do Mil a Um Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Tem uhum. uma página que ele traz justamente isso que você falou da calculadora. Então, porque para nós é difícil imaginar, principalmente para quem nunca calculou, fez um cálculo de juro e não entende, né? Porque a gente é acostumado a somar, a gente é acostumado, nosso cérebro ele funciona de maneira muito linear. Então, Uhum. mil mais mil mais mil mais mil. O próprio livro traz essa questão. Mas quando a gente faz a questão exponencial, que é o exemplo do juro composto, porque o juro rende, se integra ao capital principal e vai render juro em cima do juro. E o que a nossa cabeça está acostumada a pensar culturalmente, que também é um grande problema. A gente foi ensinado desde sempre a perceber esse juro como algo ruim, porque majoritariamente as pessoas, por não cuidarem, não saberem lidar com as finanças pessoais, a gente paga esse juro. Então, realmente é Uhum. ruim. Então, a gente faz um empréstimo e paga esse juro sobre juro. É horrível. A gente compra um armário parcelado nas Casas Bahias em 24 vezes, a gente paga 5 vezes o valor do armário, porque a gente paga esse juro em cima de juro. Então é algo ruim. Então, assim, inconscientemente foi sendo implantado na mente de todo mundo que o juro é horrível. Nossa, meu Deus, o juro é o bicho-papão do planeta. Mas, na verdade, quando a gente se torna um agente superavitário, né, que é a estrutura de mercado, a gente é composto basicamente por três elementos aí. O agente superavitário, que é aquele que tem a grana,
o intermediador ali, o banco, né, a agência que faz essa intermediação, e o agente deficitário, que é aquele que precisa desse recurso, precisa emprestar, enfim, né? Mas quando a gente está do outro lado, que é aqueles R$ 50 que você economizou no mês e investiu, você passa a ser o agente que está fornecendo, está emprestando. E aí o banco vai te devolver. E aí, quando o banco te devolve, é o banco que paga juro para você, não é você que paga juro para o banco. Então, olha como tudo mudou. O mundo O é jogo virou. redondo, né? Então, assim, a perspectiva é outra. Você fala, cara, eu É. estou emprestando dinheiro para o banco, né? Eu sou E uma milionário. coisa que sempre me passa na cabeça é que poucas coisas melhoram à medida que o tempo passa, né? Tudo vai ficando mais envelhecido, mais desgastado, mas esse negócio, se você consegue emprestar, você tem a sensação exatamente o contrário, né? Não, isso É, aí, igual vinho, só melhora com o tempo. exatamente. Mas voltando, por exemplo, que é da página de ouro do Thiago Negro, que essa, assim, ela é muito boa para leigos, para quem nunca viu juro na vida e tal, que ele traz justamente essa calculadora no sentido de, eu não vou lembrar, que faz muitos, muitos anos que eu vi, mas é algo assim. Se você investir R$ 50 por mês durante 10 anos, quanto que você terá? Por 20 anos, quanto que você terá? Se você investir R$ 400 por mês durante 10 anos, quanto que vai ter? Não, não, não. Se você investir, enfim. E no final das contas, tinha uma linha lá que me chamou muita atenção, que era algo como. Me perdoem se os números estiverem exatos, pessoal, porque minha memória, né? Mas para ilustrar. Era algo Uhum. assim, como se você tivesse investido R$ 200 por mês, a uma taxa de 12% ao ano, sei lá, 40 anos, não sei quantos anos, teria 1 milhão. E aí, o que que Uhum. automaticamente eu pensei? Meus pais Uhum. viveram 40, muito mais de 40 anos. Se eles tivessem investido esses R$ 200, É. eu poderia ter esses 1 milhão de Sim. reais na minha família hoje, que mudaria tudo, mudaria todo o cenário, mudaria, né, o fato deles dependerem de uma aposentadoria do governo, que é uma questão que ainda muita gente está super, assim, convicta e acreditando que o governo É. vai fornecer uma aposentadoria lá na frente, e a gente está caminhando cada vez mais para perceber que a gente está muito perto de um colapso e o governo não vai dar conta de suprir isso, e vai chegar uma idade, se por enquanto a gente é jovem, trabalha, se vira, dá um jeito. Mas a gente vai chegar numa idade não produtiva. E aí, né? É. Assim, a gente também. Eu defendo viver, né, o dia de hoje também, dar uma ponderada, porque a vida está aí acontecendo, mas a gente não pode negligenciar também e não pensar minimamente no futuro, né? Por nós, pessoal que tem Uhum. filho, né? Então, assim, é uma coisa que precisa, sim, ser pensada e que vai garantir você deitar, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, feliz, né? E assim, não Uhum. tô nem falando lá da aposentadoria para mim, né? Eu tenho 34 anos, então vamos pensar mais uns 30 pelo menos, seria a minha idade aí, né? Mas, assim, a gente precisa pensar que daqui a pouco pode acontecer alguma coisa que eu preciso e não tenho, né? Então, de repente, sei lá, Sim. teve um problema de saúde, né? Eu tenho sou servidora pública, tenho um cargo público, então, tecnicamente eu tenho estabilidade. Mas se muda a lei, sei lá, ou se, né, a maioria dos brasileiros que trabalham no emprego, que a qualquer momento, por melhor que você esteja num cargo de liderança, ganhando seus 50 mil por mês, você pode tranquilamente ser demitido por corte de Sim. gastos, por reestruturação, por um monte de coisa. E aí, para você se colocar de novo numa posição né, ali de CEO que você estava, vai ser muito difícil, né? E aí, como você vai se virar? E aí, quando você não tem o mínimo ali para conseguir gerir, você vai tomar a decisão errada, você vai se desequilibrar, porque você vai precisar aceitar a primeira coisa que aparece na frente, você não vai ter tempo para digerir, você não vai ter tempo para ter opções e escolher a melhor opção, você vai ficar nervoso, você vai ter problema na sua casa, na sua família, sua vida vai virar um caos. Por quê? Porque é o básico, a gente precisa de dinheiro para viver, então a gente não está falando de nada extraordinário, né? A gente está falando de hoje de uma necessidade básica, assim como comer, né? Uma necessidade básica, praticamente Uhum. fisiológica. A gente precisa de dinheiro, né? Não tem Sim. como viver de outra forma.
Então, É. assim, isso é uma forma também da gente poder aproveitar mais hoje, sabendo que a gente tem segurança, né? Sabendo que a gente Hum. vai poder viajar de férias tranquilamente e que vai voltar e que aquela grana não vai fazer falta, que se for demitido tá tudo bem, eu tenho ali pelo menos uns 6 meses para pensar o que eu vou fazer da vida. Se alguém ficou doente, eu consigo pagar uma cirurgia de emergência, né? Dinheiro não compra felicidade, não, mas ele ajuda muito a gente a ter conforto e a passar melhor pelas situações que não são passíveis de solução, inclusive doenças, por exemplo, né? O dinheiro vai fazer com que a pessoa se cure? Talvez não, mas ela vai dar mais tranquilidade, conforto para passar por aquele período. Então, uma coisa que naturalmente todo mundo vai ter que acabar se preocupando e que seria interessante que quanto mais cedo se preocupasse, menos depois ela vai sofrer com as consequências de não ter pensado nisso antes, né? Então, isso é uma coisa Sim. super bacana. Legal. É um conceito que ele trata ali que eu achei bem legal, que é do necessário, né? Não, agora eu me confundi, não é necessário, que é do. Peraí, deixa eu ver que eu anotei aqui. O suficiente. Suficiente, exatamente. Conceito do suficiente, né? Isso é muito legal, porque mostra que. Porque esse é o ponto, assim, legal, ele vai trazer histórias ali no livro do Bill Gates, do Warren Buffett, muito bom. Mas você tem uma condição de vida especial, que você nasceu num lugar, você tem uma história de vida, e não adianta você se comparar com outras pessoas de outros caminhos diferentes. Na verdade, você não deveria se comparar com ninguém, esse é o ponto. Você tem que descobrir o que é suficiente para você, né? E por quê? Porque descobrir o que é suficiente é descobrir a liberdade, né? É você conseguir. Agora você está satisfeito, né? Isso é muito mais difícil do que parece, né? Precisa ser Mas um. serve para não cair em cilada também, né? Eu achei Exatamente. muito Muito bacana a legal. frase que ele coloca, até grifei, porque a frase que ele coloca com relação a isso, ele fala: o suficiente não é pouco. E eu achei isso assim, cirúrgico, porque Uhum. é, por que as pessoas caem em golpes? Porque elas não Querer se mais. contentam com o É. suficiente. Então, às vezes, né, para a nossa realidade, para a nossa vida, para a nossa rotina, de repente você já tem tudo aquilo que você precisa. Mas aí a gente entra naquela questão da, entre aspas, necessidade de mostrar para o outro uma coisa que você, né, mostrar para quem não Uhum. tá nem aí para você uma coisa que você não é, para provar alguma coisa que não precisa ser provado, né? Ele traz também no livro o exemplo dos carrões, né? Da Ferrari, Lamborghini e tal, que é o que eu achei também super válido, porque realmente é isso, né? Eu sou mulher, eu não ligo muito para isso, mas naturalmente os homens acabam se importando mais. Nossa, olha aquele carrão e tal. Uhum. Quando tiver um carro, vão olhar para mim como eu sendo, né, o foda pra caramba. E aí, ao mesmo tempo, ele traz o raciocínio. Mas peraí, ninguém vai saber quem é o dono do carro, ninguém vai admirar o dono do carro. Você está É. preocupado em ter o carro para ser admirado, mas você não vai atrás para ver quem é o cara e admirar o cara. E aí você fala, cara, olha, faz todo É. sentido, né? Porque o Morgan Porque Housel, o autor do livro, ele era manobrista, né? Num estacionamento, ele fala exatamente isso. Toda vez que ele pegava um carrão, ele manobrava todas, as Ferrari, Lamborghini e tudo, mas ele só pensava, nossa, que legal seria eu ter um carro desse. Ele nunca mas pensava no quem é o dono. cara, né? Não pensou em admirar o cara porque tem o carro, né? É, Então, é. é exatamente isso. Eu falo, cara, é exatamente isso, né? Então, às vezes a gente se sabota. E paralelo a isso, né? Na questão do suficiente, Uhum. não é pouco, né? Por quê? Porque às vezes você tá fazendo tudo certinho e chegou no suficiente. Só que você não percebe que o suficiente não é pouco, você quer mais, quer mais, quer mais, e aí você cai em golpe. E aí a gente tem uma série de exemplos aí que eu, assim, eu dou risada, porque eu acho engraçado, porque é a tal da história do bilhete premiado lá da porta do banco que vende pro idoso. O golpe é exatamente o mesmo faz 50 mil anos e as pessoas Sim. estão caindo. Por quê? Porque elas caem nessa armadilha do que o suficiente não é pouco, né? Então ele traz ali um. Esse eu super recomendo. Tem na Netflix, ou tinha na Netflix, não sei, que é o caso Madoff, que ele também menciona no livro, né? Hum. Então foi um caso icônico, emblemático do mercado americano, né? Em que ele começou fazendo tudo certo
E não foi suficiente, ele não estava contente com todo o rendimento, com a forma como as coisas estavam andando, e ele foi, né, se enfiando ali, dada essa ganância, e ele acabou esquematizando um dos maiores esquemas Ponzi do mundo, né? Ele só perde pro Hum. próprio Ponzi. Então, Isso eu assim, achei engraçado, é. O melhor realmente, ele esquemador de Ponzi desde o verdadeiro Ponzi, né? Que é o esquema de pirâmide, para quem não sabe, né? isso. É. Então, assim, mas é engraçado por quê? Porque ele precisava, não. Ele já tinha É. tudo que ele queria, a família, as futuras gerações e tudo, os problemas da vida inteira dele estavam resolvidos. Mas Hum. ele não se contentou e foi indo, né? E o documentário é bem interessante, você acaba se envolvendo Hum. ali numa coisa chata e tal, né? Então é muito Hum. bacana. Só que, paralelo a isso, a gente vê a gente falar, ah, beleza, mas aconteceu naquela época. Mas está acontecendo agora! Está acontecendo Com aqui na nossa certeza. cidade! Está É mesmo, é. acontecendo, né? Recentemente, é. É Acontecendo aqui verdade. na nossa cidade, tá acontecendo aqui recente, tá acontecendo com o fulaninho ali, que ele tá te passando exatamente o mesmo golpe e você não percebeu que você já tem o suficiente e você vai cair num golpe besta, né? Tem um outro que também é bem bacana de assistir, que foi na Netflix também, que é do cara que criou a maior corretora de cripto do Canadá. Então, assim, ele se Hum. transformou na maior corretora de cripto do Canadá, né? A gente pensa, Hum. né? Não, o pessoal lá fora, eles são mais para frente, são mais inteligentes. Não. Chegou no nível que aconteceu igual aconteceu aqui em Guarapuava. O que que o pessoal fez? Vendeu casa, vendeu carro, emprestou dinheiro da sogra, sei lá, para investir 100% da grana lá, né? Por quê? Porque os retornos eram astronômicos, ia ficar rico do dia para a noite e ia resolver a vida. E é a mesma história, eu volto lá na lição do começo que eu falei. A gente tem uma escadinha, a galera quer sair do primeiro degrau e ir lá pro último. Não vai funcionar. Sim. Não tem chance nenhuma disso O... aí dar certo. Teve um, falando em documentário, teve um documentário que me pegou muito também a primeira vez que eu vi e que tem tudo a ver com essa noção do suficiente. Era um daqueles documentários da ESPN Films sobre esportes, assim, né? Eu sempre gostei bastante de vários esportes, assim, e esse era sobre os jogadores de futebol americano que iam à falência depois que se aposentavam, assim. E os jogadores de futebol americano, né? Os Estados Unidos, o jogo mais jogado, mais assistido de todos é o futebol americano. Então, eles ganham salários astronômicos, assim, né? Mas o que acontecia, e todos os personagens que eram entrevistados ali, o problema era justamente que todos os jogadores se comparavam com o seu colega que ganhava mais, né? Então, no mesmo time, tem 50 jogadores lá, porque tem bastante gente em cada time de futebol americano, né? Tem a estrela do time, que é aquele que aparece em comercial de TV, que ganha 10 milhões por mês, 10 milhões de dólares. E tem um jogador normal do time que ganha 100 mil dólares por mês. E o cara ganhando 100 mil dólares, ele consegue ir à falência, né? 100 mil dólares por mês, ele consegue ir à falência quando ele se aposenta. Por quê? Porque ele tentava competir com aquele que ganhava 10 milhões, que fazia coleção de Ferrari, e o cara queria fazer também. E com 100 mil dólares não dava, né? Então é muito interessante isso, mas é justamente um dos temas do livro, né? O suficiente. Então, se comparar com quem é parecido com você e daí querer competir, né? Era o que levava aqueles jogadores. E aquilo, nossa, quando eu assisti, eu lembro que foi. Acho que tem também na Disney Plus, até quem quiser assistir, é Broke o nome do documentário. Vale muito a pena, é exatamente esse tema, assim, né? Se comparar com os outros que são próximos, querer competir, ganhando uma fortuna, vai à falência, né? Na E é sequência difícil hoje não competir, sendo que tem Instagram, que a gente vê foto de todo mundo, não é? É complicado. na sequência do livro, ele traz um conceito similar, assim, né? Que ele fala da questão de até que ganhar dinheiro é relativamente fácil, né? Você precisa de uma combinação de fatores ali de fazer, sorte e tal, mas você consegue, várias pessoas, né? A grande maioria consegue ganhar dinheiro. O problema é manter, né? É Uhum. permanecer rico, né? Você ganha, mas assim, a gente vê aí a galera do BBB que ganhou 1 milhão, 10 anos depois não tem nada. O cara que ganhou na loteria, 10 anos depois não tem nada. E porque a gente cai nessa cilada que, tipo, não, ganhei 1 milhão, fiquei rico, resolveu os problemas, né? E o próprio Warren Buffett, né, que por mais que a gente tenha atribuído
pelo amor de Deus, ninguém está desmerecendo o Warren Buffett, né? Mas por mais que a gente tenha atribuído um sucesso, um grande sucesso dele na questão tempo, claro que ele é, né? Meu Deus, um ícone aí, um grande cara de referência que ensina e tem muito conhecimento e óbvio. E qual que é uma das leis que ele traz, né, nos livros dele, outros livros que citam ele? Regra número um, não perder dinheiro. Então, assim, não é nem Nossa. ganhar que ele traz, né? Antes de Aham. tudo, assim, não é que você precisa achar um melhor rendimento, que você precisa maximizar resultado, que você precisa não sei o quê. Não. Regra número um, não perder dinheiro. Então, a gente Uhum. também precisa se situar com relação a isso, né? Trazendo para a nossa realidade de não esbanjar, de não. Existem alternativas que a gente pode substituir. Eu brinco assim, eu dou muitos exemplos tentando trazer para uma linguagem mais acessível, mas vamos falar, e a pessoa quer emagrecer, né? E de repente, então, assim, o que é um substituto super simples? Eu posso trocar a batata frita imersa na gordura pela mesma quantidade de batata frita na air fryer. É Uhum. pouquinho, mas já vai dar diferença. E se eu fizer um pouquinho todos os dias, lá no final vai dar muita diferença, Uhum. né? E com as finanças, isso não é diferente. Então, de repente, eu tenho duas opções aqui, elas vão me satisfazer a minha necessidade igual. Por que eu não posso escolher uma opção que é um pouquinho menos calórica, um pouquinho menos caro, mas eu vou ter o mesmo benefício, o mesmo conforto, né? Em vez de eu assinar todos os programas de streaming de uma vez e não assistir nenhum, por que eu não assisto muitos filmes da Netflix no mês, cancelo, assisto muitos filmes da Amazon no outro mês, cancelo. Por que eu tenho que ter todas as assinaturas? Mas é só R$ 39,90 por mês. Mas R$ 39,90 por mês vezes 12 meses, vezes 10 anos, vezes 50 anos, vai ser uma quantia expressiva, né? E aí que as pessoas se sabotam nessa questão. E também fazendo, né, um gancho nessa questão da comparação, de ficarem Uhum. ricos o suficiente e tudo mais, né? É, tudo tem que ser pensado, né? E é uma das coisas que eu também mais gosto nesse livro, que as coisas têm que ser pensadas em fazerem sentido para a gente, pessoalmente. Por isso que eu gosto desse livro, né? Porque o que, que eu Uhum. esse livro não entrega, que os outros entregam, né? Alguns outros. Porque ele não dá um passo a passo. Faça isso. Segundo Uhum. passo, faça aquilo. Terceiro passo, faça aquilo. Porque não funciona para todo mundo, né? A gente vê muitas discussões no Instagram. Eu sigo bastante influencer de finanças, então no meu Instagram aparecem essas coisas, né? Então, o que que eu vejo muito? A discussão é assim: comprar ou não a casa própria. Pois é. Subjetivo, né? Tem certo e Uhum. errado, gente. Claro que se a gente for pensar do ponto de vista de rentabilidade, e você tem 1 milhão para comprar uma casa, talvez você consiga, com conhecimento técnico adequado, pegar esse 1 milhão e fazer render mais do que você comprando uma casa e usufruindo dela. Pode ser. Uhum. Mas assim, o que que vale para a pessoa? De repente é o sonho da vida dela, ela vai ser feliz e todos os problemas dela vão se resolver se ela tiver a casa dela, do jeito dela, para furar as paredes que ela quiser, que não precisa devolver para imobiliária e ela pode pintar da cor que ela quiser, e, enfim. O que que faz sentido para cada uma das pessoas, né? Porque quando as coisas não fazem sentido para a gente não tem objetivo, a gente também não consegue sustentar. Então, um exemplo, vou me usar de exemplo agora, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela Disney, né? E eu falo assim, as pessoas acham, bonitinho e tal, as princesas. Não, eu sou apaixonada pela história de empreendedorismo do Walt Disney, que é fantástica. E a gente Sim. volta para o mesmo exemplo que eu falei da comparação. A gente já vê o Warren Buffett, o cara mais foda do planeta, e acha que você já tem que começar lá. Você vê o Walt Disney com o Império Disney que a gente conhece hoje, você fala, nossa, parece que ele já começou, parece que, sei lá, quando o mundo existiu, já existiam os parques da Disney, já existia o Sim. Mickey, tudo já existia. Porque a gente não imagina a complexidade, como que ele ia começar do zero no meio de um pântano e transformar num destino de sonho do mundo inteiro querer visitar um pântano, né? Então, você Incrível, tinha né? tudo para dar errado.
Só que para ele fazia sentido, né? Então, assim, quando faz sentido para a gente consegue manter naquilo. Então, o sonho dele era ser cartunista, o sonho dele era esse mundo encantado. E quer dizer que ele fez e já acertou de primeira? Claro que não, né? A família não apoia. E olha que curioso, a família dele não apoiava. Então, às vezes a gente Hum. pensa, ai, não vou seguir meus, não vou porque meu pai não concorda, não vou fazer. Assim, eu vejo hoje muitos jovens, principalmente, né, porque eu trabalho com eles na universidade, então eu vejo eles muito se apoiando nas dificuldades para nem se movimentar. E eu acho que isso é um grande problema dessa nova geração, né? Então, eu sou muito prática. Tem que fazer, vamos fazer e pronto. Não importa se eu gosto, se é fácil, é difícil, tem que ser feito, vamos fazer. E vou fazer Uhum. da melhor forma que eu puder. E a galera, eu vejo muito no discurso deles assim, ai, não sei, eu não sei fazer, então é melhor eu nem fazer. Ah, não, mas Uhum. nasceu numa família desestruturada. Acredito na meritocracia? Não. Até porque eu venho de uma realidade caótica. Não é essa questão que eu estou defendendo, não tô pintando. Mas a gente também não pode impor coisas como desculpa, usar as dificuldades como desculpa para não fazer nada acontecer, né? Então, o Walt Disney, a família não apoiava, ele bateu com a cara na porta várias vezes, ele dormiu na rua, ele encontrou um rato na lata de lixo que deu origem à inspiração do Mickey, então é um outro Uhum. documentário que eu super recomendo. E assim, foi passado para trás, porque também não era um gênio do empreendedorismo, né? Compraram, é, roubaram até, talvez, né? Passaram a perna nele com relação aos direitos autorais do Gato Félix, foi um dos grandes primeiros sucessos. Então, ele teve uma série de coisas que deram errado até ele chegar no grande sucesso que foi a Branca de Neve e os Sete Anões, e a partir daí só existiu o que deu certo. Todo mundo anulou todas as coisas que deram errado, e não, ele é foda pra caramba, ele fez e deu certo, e aí, bah, É, todo deslanchou, mundo só né? vê esse retrato, só dessa E é parte, o né? que a gente posta nas redes sociais. E que é Sim. com isso que a gente se compara com os outros, e é aí que a gente acha que é inferior, porque a gente tá tentando, não tá dando certo, mas o outro fez uma coisa, já deu certo, né? Então a gente também tem que cuidar. Por isso que eu volto na questão do livro. Psicologia financeira, né? Ele traz muito claramente que todas as ações que envolvem finanças, elas não são técnicas de finanças. Então, para o mercado, e eu acho isso fascinante, porque o mercado financeiro, né, ele traz lá no comecinho essa lição, que eu acho que é um convite a ler o livro lá, logo nas primeiras páginas. O mercado financeiro é a única área que ela não te exige conhecimento técnico, que você pode ser um faxineiro, você pode ser um nutricionista, você pode ser um jornalista, você pode ser uma contadora, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser qualquer coisa e ter sucesso no mercado financeiro. Ao contrário de qualquer outra profissão, né? Ele até traz um exemplo. Você não vai se arriscar a operar o seu coração com um cara que não é médico especialista do coração, né? Porque o risco é muito grande. Mas o mercado financeiro ele permite que alguém que não é técnico especializado naquilo obtenha sucesso a partir do seu comportamento, que é o quê? Gastar menos, nem é ganhar mais, né? É gastar menos que ganha, ser mais humilde, ele fala ali, né? O que é a grande questão? Diminui seu ego. Você não precisa provar nada para ninguém, você compra o que é necessário para você e você vai atingir o sucesso. Basta ser constante e ter paciência. Então, a fórmula, entre aspas, ela é muito simples. A gente só Uhum. precisa trazer para nós para fazer sentido, né? Tanto que quando a gente sai ali do básico, vamos só guardar. Ah, agora a gente já tem o dinheiro guardado, a gente quer investir. No que você vai investir? Para mim, Jéssica, faz muito sentido investir em coisas que eu gosto. Então, assim, é uma máxima dos investidores em geral, não é uma regra, tá? Né? Se a Uhum. pessoa for mais técnica, racional, ela vai para investimentos que têm um potencial de ganho, a gente vai analisar fluxo de caixa, a gente vai entrar numa seara que não é a questão. Mas o que que eu sugiro, assim, porque a gente tem que fazer coisas que brilham os nossos olhos. Então, Sim. eu aqui, como acabei confessando que eu sou uma apaixonada pelo universo Disney,
três chances para vocês adivinharem qual foi a primeira ação internacional que eu comprei da Disney. Disney, né? Então, quando eu resolvi, foi um grande acerto? Não foi. Spoiler, também erro, né? Então, assim, quando Uhum. eu resolvi diversificar o meu patrimônio para o dólar também, né? Incluir esses investimentos internacionais. Eu já tinha minha renda fixa, já tinha investimentos em bolsa brasileira e eu queria partir para o mercado americano, dada a volatilidade do câmbio da nossa moeda, né? Instabilidade e tudo mais. Mas assim, eu não consegui, sabe? Eu entrei, Uhum. eu não pensei mais em nada, eu não queria saber se a ação estava cara ou barata, se estava bom, se eu ia ganhar dinheiro ou não. Eu queria ter uma ação da Disney. E literalmente, assim, eu comprei a primeira vez, eu comprei uma ação da Disney na época, era cento e poucos. Então, assim, é curioso. E aí passa a emoção, você cria aquele vínculo e aquilo vai te levando, né? Aquilo vai te chamando, você se interessa, e aí chega o e-mail lá da corretora falando: olha, saiu o resultado anual do lucro da Disney do quarto trimestre, você fala, né? Então, assim, é um negócio que Legal. você tem vontade de ver. Agora, se é uma pessoa que, vou comprar ações, comprar lá, sei lá, vou comprar aço. Daí Uhum. chega o e-mail falando, viu, a sua empresa Não se que importa. comercializa aço apresentam os resultados. Se é uma pessoa que não trabalha na área, que não está ligada, que não, Sim. o aço, entendeu? Então você não vai trazer aquela conexão, aquele interesse, aquela. Então, eu defendo muito essa questão que a gente precisa alinhar o Uhum. nosso lado emocional e tal para cativar. Cativou, daí a gente parte para uma seara mais técnica. Mas Uhum. a gente precisa, né, assim, curtir É. o processo, a gente precisa se identificar, a gente precisa ter essa relação de mais proximidade, enfim, de que faça sentido para a nossa realidade, para a nossa cultura, porque a gente gosta, porque a gente se interessa. Então, se é uma mulher alucinada em sapato e investiu na Arezo porque ela simplesmente gosta de sapato, nossa, Arezo voou. Se é uma mulher que gosta de joia e investiu na Vivara, nossa, a Vivara voou na pandemia. O grupo Soma lá, que comprou a, Uhum. a empresa da NV lá e tal, né? Então a gente tem uma série de coisas que fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem sabe, a gente não se permite saber que as coisas que a gente usa no nosso dia a dia fazem parte. Então a Sim. Renner, a Estão aí, né? Riachuelo, né? É. A Petrobras, né? Então, assim, quero empresas mais É. sólidas? Tem também, tem, né? Vamos pensar em Petrobras, vamos Isso pensar mesmo que em você falou, Banco do né, Brasil, né? é, Não tem que erro. você falou de internacional, né? As pessoas pensam em diversificar nos Estados Unidos, faz todo sentido, é a maior economia do mundo. Mas se você quiser mandar teu dinheiro para a China, porque você acha que, sei lá, o Donald Trump vai afundar os Estados Unidos, então eu quero mandar meu dinheiro para a China, também dá. Também dá. Se você acha que é uma estratégia boa, pode fazer. Dá para mandar para o Japão, dá para mandar para a Alemanha, né? Todas as empresas desses lugares, a Volkswagen, sei lá, né? De Exatamente, qualquer lugar. É bem interessante isso, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, assim, o mercado financeiro mundial é interligado, né? Você pode se proteger, se está com medo que o Brasil também está indo muito mal, né? É possível colocar nesses lugares, né? É bem. Acho que pouquíssima gente sabe disso, né? De que dá para tirar o dinheiro do Brasil e se dá, não precisa ser para os Estados Unidos, pode ser para outro lugar também, né? não, e tá muito fácil, né? Ai, mas eu não sei, gente. Na minha É. época ainda, que a gente é millennial, né, Júlio? Ainda a gente Uhum. pesquisava no Google. Agora eu descobri que a galera pesquisa já direto ou no chat GPT ou no TikTok. Meu Deus, preciso me atualizar, né? Então a galera, olha o nível, né? Que ela eles já passaram uma barreira aí que eu preciso superar. Eu sou mais do papel e caneta, né? Mas enfim, então assim, da mesma forma que aprendem a baixar aplicativos de procedência duvidosa, Uhum. mesmo lugar você vai aprender como investir na China, né? Como, enfim. E aí é isso, se o, É. né, Ah, um outro conceito ali que ele fala e que tem tudo a ver com o que você disse, que é ele fala do racional e do razoável, né?
as pessoas são razoáveis. É exatamente isso, assim. Talvez não fosse a hora de comprar ações da Disney naquele momento ali, mas é razoável, é você que está comprando, não é um robô, né? É uma pessoa que tem certas aspirações, certos gostos e para você faz todo sentido. Outro exemplo que você deu, né? Comprar casa ou alugar. Racionalmente pode ser que os juros de alugar fosse melhor, mas é razoável comprar se é o meu sonho, né? Da casa própria, aquela coisa. Realmente, né? É, até falando, né, a gente falou do brasileiro joga no tigrinho e realmente é uma tragédia econômica, social, em todos os sentidos, né? Mas até no livro ele fala ali, né, que nos Estados Unidos a taxa de gente jogando em jogos de azar é imensa também, assim, né? Mesmo no mercado lá desenvolvido, as pessoas guardam dinheiro na bolsa, muito bem, mas também gastam, né? E por quê? Porque também as pessoas, mesmo que a gente faça piada, e realmente é uma tragédia isso, mas o fato é, as pessoas são razoáveis, elas realmente veem ali como a única esperança para tentar sair do buraco financeiro, né? E muitas das pessoas não tiveram realmente nenhum insight de que não é a única maneira, assim, né? De que existem maneiras diferentes de contornar isso. É bem interessante, realmente, essa diferença de ser racional e razoável. As pessoas são inteligentes, são razoáveis, né? Mas elas precisam conhecer mais. E quem tem oportunidade, quem está assistindo aqui o nossa conversa, por favor, pesquise mais, né? Acho que esse é a E tanto mensagem, que né? um dado desastroso aí no convite do Pesquise Mais é que, voltando para o indicador das bets lá, o Uhum. maior percentual de pessoas que investem nas bets hoje são as pessoas que recebem o Bolsa Família. É, Então, a gente tem uma série de triste, né? questões de variáveis que são atreladas, né? Nível de ensino, cultura, condição social, o ambiente que a pessoa está envolvida e tudo mais, né? Mas Sim. voltando ali para a questão do teu conceito que você citou no razoável, que Uhum. maravilhoso, ali, que é uma parte que traz a questão do conceito de média. Eu, além de trabalhar com finanças, eu trabalho um pouquinho com estatística também, então eu gosto muito Legal. do desvio padrão, da média, da regressão linear, essa coisa toda aí. E tem um conceito no livro que remete a isso que é muito interessante também, porque ele fala que as pessoas não se conformam e que também está atrelado com o suficiente não é pouco, né? Que é a questão de que tá tudo bem estar na média, não é Uhum. errado estar na média. Não é feio estar na média. Não tem nada que é completamente normal. Então, assim, as pessoas miram muito no outlier, que é o Warren Buffett, no Bill Gates, que ele também traz de exemplo, né? Mas vamos fazer uma leve pincelada aí na história do Bill Gates, que também acho legal, porque você Ah, fala, é muito boa também. nossa, É. cara inventou a Microsoft, ele é o gênio do planeta Terra e ele é melhor que todos os 7 bilhões de pessoas que existem no universo. Não, É. ele pode ser melhor, e o livro traz muito nítido isso, do que 300 pessoas. E isso já muda todo o cenário. Por quê, né? O que que aconteceu para ele ser ele? No livro traz ali a história. Eu não cheguei a. Eu já assisti alguns documentários, mas eu admito que já faz um certo tempo e eu não tenho muito fresco. Mas, pelo que o livro traz, né? A gente tem a questão ali de que ele, na idade dele, ali, dos seus 12, 14 anos, ele estava numa escola que era uma das poucas escolas no mundo que existia um computador. Então, ele É. teve acesso a um computador naquela idade e ele pôde brincar e acessar e descobrir e explorar aquilo, diferente de todo o resto das crianças em idade escolar. Então, não é que ele era melhor que todas as outras crianças, é que simplesmente as outras crianças não tiveram acesso. E se eventualmente outras crianças tivessem tido acesso às mesmas condições que ele, poderiam ter desenvolvido um negócio muito melhor que o que ele desenvolveu, né? É. Então, Em é uma 1968, né? Ele teve acesso em 1968 na escola, é muito antes, né, do que a maioria das pessoas, né? Isso, e é muito bacana a probabilidade, porque assim, veja a combinação de sorte, azar, risco, proporção, probabilidade, né? Ele traz ali uma proporção de, eu até anotei, um em cada 1 milhão. Foi Uhum. a probabilidade dele ter acesso ao computador naquela época. Por outro, ele teve um colega ali que os dois se desenvolveram, trabalharam juntos, se acertaram e tal, e eles tiveram um terceiro colega
nesse mesmo rolê deles, né? Nessa mesma acesso ao computador e gostaram e estavam ali nesse mundo de conexão. Enquanto ele e o colega tiveram sucesso dando sequência a, a trabalhar com computadores, desenvolver aí todo o projeto que eles desenvolveram, esse terceiro amigo morreu escalando uma montanha. E a probabilidade de um americano morrer escalando uma montanha é exatamente a mesma. Em 1 milhão de pessoas. Ou seja, eles tiveram a oportunidade do lado bom, favorável de 1 milhão de serem icônicos para gerações e gerações vão falar deles como pessoas que revolucionaram o mundo. Por outro lado, o outro teve a mesma probabilidade, a mesma chance, mas acabou sendo para uma coisa que ninguém nem sabe quem é o cara, né? Sim. Então, veja, às vezes a gente também não pode se frustrar É. porque as coisas não deram certo. Porque Isso é simplesmente muito legal, né? fazer o Ele quê, né? dá, ele dá aquela modulada na meritocracia, né? Enfim, Isso! tem o seu mérito, muito bem, tem um pouco, mas tem a sorte absolutamente incontrolável, né? Tanto para ele Exatamente. estar lá onde tinha um computador nos anos 60, quanto o outro que tinha o computador, mas morreu jovem ainda, né? Num acidente também absolutamente imprevisível, né? Exatamente. Então, assim, essa questão da combinação de fatores, porque daí às vezes a gente acaba, né, se frustrando. A gente precisa considerar, né, que existem outros fatores além. Não é só a nossa disciplina. Ah, mas então a Jéssica e o Júlio hoje falaram que se religiosamente a gente investir R$ 50 todos os meses, daqui 40 anos, a gente não vai ter problema. Não, ninguém está falando isso, né? Infelizmente, não. Não, não estamos. Ah, inclusive, tem um outro livro muito bacana, mas ele já é um pouquinho mais técnico, mas se alguém tiver interesse em continuar aí lendo, é um livro muito, muito bacana que se chama O Cisne Negro de é, Hum, Taleb, né? eu tenho aqui, tá aqui atrás em algum lugar. Oh, legal, viu? Então, esse é um livro muito bacana porque ele fala justamente para a gente, ele fala muito da estatística, por isso que eu gosto, né? Ele fala a questão de distribuição, curva normal, probabilidades e tudo mais, mas ele remete a essa questão de a gente considerar eventos improváveis, que é o que ele chama de cisne negro no livro dele, né? Então, assim, tem uma série de coisas que são previsíveis, que a gente pode se antever. Então, se a gente vai ter um filho, a gente sabe que vai gastar com fralda, que o filho pode ficar doente, que vai precisar de dinheiro quando o filho chegar na faculdade, se ele quiser fazer medicina e blá blá blá. Então, são todas coisas previsíveis. Mas aí, para além disso, existe uma série de coisas completamente imprevisíveis que, se nunca aconteceu, não tem como a gente imaginar que vão acontecer, Uhum. óbvio. Porém, a gente precisa pensar numa forma de que, se nada der certo, a gente tem um plano B, né? Então, ele fala ali no livro também. É, o mais importante que você ter um plano é você ter um plano para o seu plano quando ele não der Quando certo, né? falhar. É. Exatamente. Então, assim, porque às vezes a gente foca muito a nossa energia e concentra a nossa energia. Vou fazer tudo assim, direitinho, 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 e qualquer coisinha que saia um pouquinho do lado já desestrutura tudo, né? Então, eu tinha lido esse livro do Cisne Negro antes da pandemia, e aí chegou a pandemia, eu falei, nossa, olha aí um cisne negro. E eu fui ler É. e não era um cisne negro. Ah, Porque o cisne negro é algo que é completamente inimaginável. Não tem como você uhum. prever. E assim, a gente já teve malária, a gente já teve uma série de outras crises de saúde pública em outros períodos. Então, são ciclos que se repetem e vão acabar se repetindo e podem se repetir a qualquer momento. E quem não se protegeu e não se programou foi nós, mas era Uhum. completamente previsível. Então, olha que Uhum. curioso, às vezes assim, a nossa memória ela nos sabota tanto que às vezes, para além das coisas que a gente nem sabe que pode existir, ainda a gente não se prepara nem para as coisas que a gente sabe que podem existir, que é ficar sem É emprego. verdade. Olha como a gente é um looping, sempre volta nos Uhum. conceitos básicos. A gente sabe que pode ficar sem emprego. Todo mundo está se preparando, fazendo uma reserva.
Não. A gente sabe que a gente pode ficar doente. Tá todo mundo se preparando, fazendo uma reserva? Não. Então, né? Veja só, a Não. gente não tem disciplina e cuidado nem com as coisas que a gente sabe que vai acontecer, imagina com as coisas que a gente não sabe que vai acontecer. Mas esse é um grande insight para a gente pensar realmente, né? Eu preciso estar preparado, né? Ele tem, na verdade, aí é uma série, né, desses livros aí, tem o Cisne Negro, outro é o Antifrágil, que também é bem bacana, e que ele traz esse conceito da gente se fortalecer com o caos. Então, não é porque é, aconteceu um evento improvável que eu, tipo, desisti, nossa, deu tudo errado, agora pronto, acabou. A própria pandemia, né? Vamos voltar ali. Eu fiz uma série de estudos com os meus alunos de empresas da Bolsa de Valores sobre análise de desempenho econômico financeiro e a gente chegou à conclusão que as empresas não foram afetadas negativamente no período da Hum. pandemia. E o que que a gente tem de senso comum? Nossa, a economia É. foi catastrófica nesse período. Não, quem se ferrou foi o vendedor ambulante ali que ficava na praça vendendo pipoca, os pequenos, o comércio e tal. Mas, gente, a galera que vendeu coisa de saúde, que vendeu máscara, que vendeu não sei o quê, e toda a estrutura que precisou, os respiradores, as grandes empresas e tal. As É. empresas da Bolsa, dos setores que a gente analisou, construção civil, até varejo, as maiores, porque aí se adaptaram com o e-commerce, elas têm resultados maravilhosos, né? E o que que é Incrível, né? isso? É você ter um plano para caso o plano não der certo. Então, assim, Hum. a ideia era aquela, estava funcionando? Estava. Mas é uma segurança de que aquele formato vai continuar funcionando para sempre? Com certeza não. Então a gente vai precisar ter um plano para, né, não se desestabilizar caso alguma coisa de diferente aconteça. Sim. Ali ele fala na parte que ele está falando do Warren Buffett que ele realmente a porcentagem de vezes que ele errou e perdeu dinheiro em certos investimentos foi enorme, né? Mas as vezes que ele ganhou rendeu 100 vezes o que ele tinha perdido nas outras vezes, né? Mas foi muito menor, né? Assim, não é 50% 50, ele acho que acertou umas 20 vezes das 100 assim e rendeu muito mais, né? Isso é interessante porque eu lembrei de outra coisa que o Morgan Housel fala aqui no Psicologia Financeira, e é que ele está citando o Taleb também, né? Que ele fala, você tem que se expor a certos riscos, mas não a riscos que possam te levar à ruína completa, né? Que ele fala, por exemplo, brincar de roleta russa, né? Você põe uma bala no revólver com cinco espaços vazios, né? A chance de você sobreviver é grande, mas você não quer pagar o preço se der errado, né? Você não pode contar com isso, porque o preço de se der errado é muito grande. Então é mais ou menos isso, né? Você pode se expor a riscos, mas não que seja um risco de ruína completa, né? Isso, eu acabei me expondo a um risquinho desse no último final de semana, né? Ah, Quando é. eu resolvi pular de um avião, né? Mas, claro, tava muito mais dosado. A gente tinha a opção de paraquedas, a gente tinha a opção de paraquedas reserva e deu tudo certo, né? Diz que gostou bastante. Sensacional, recomendo, Aí sim. recomendo. Mas, brincadeiras à parte, o que que acontece? Com certeza, né? Eu acho que tudo que a gente faz que está relacionado, e eu não diria financeira, né? Meio que basicamente a gente precisa ponderar isso com relação a todas as áreas que a gente atua, mas trazendo aqui pro contexto financeiro, é o que a gente fala quando a gente comenta sobre a questão de diversificar, né? Então, por que não botar todos? É mais fácil investir tudo no mesmo investimento? Mais fácil, mais simples. Mas por que que não é recomendado botar todos os ovos numa cesta só? Por quê? Porque você está exposto ao risco e você pode perder tudo. Então, assim, é uma empresa sólida, confiável, mas ela pode falir. Não está isenta de perder tudo, né? A gente já viu grandes escândalos corporativos aí que levaram empresas do dia para a noite à ruína, né? Então, assim, Sim. existe o risco. Em momento algum, o mercado financeiro, a gente está afirmando aqui que é uma coisa tranquila, estável e tudo mais, né? Hoje, os investimentos mais seguros são os títulos do Tesouro, que são do governo, mas mesmo assim, sei Hum. lá, né, o que que pode acontecer. Vou estar tranquila com relação a isso? Então, sempre ter um nível de proteção, né? As pessoas que se ferraram
em esquemas de Ponzi, que caíram em golpes e tal. O que que aconteceu? Elas fizeram exatamente isso. Elas pegavam 100%, 180%, elas davam um jeito de tirar mais dinheiro de algum lugar, super estimando, né, aquele cenário que elas estavam deslumbradas, e se colocavam naquela situação de extremo risco. E aí era tudo ou nada. Então elas podiam ganhar muito, mas elas poderiam perder tudo, né? Então, para mim, que sou uma pessoa mais conservadora, e a recomendação para todo mundo que quer dormir em paz é justamente essa. Não tem muito segredo, né? Vamos fazer o que? Coloca um pouquinho em cada. Se você perder, se deu muito errado tá tudo bem. Você perdeu 20%. Não vai ter ruinar, não vai ter falir. Não vai ser necessário você sair, se matar porque você tá cheio de dívida e não vai conseguir olhar para a cara da sua esposa e da sua filha dentro de casa e falar que você não consegue trazer o alimento no outro dia. Que acontece. Que aconteceu Uhum. no caso da bolha imobiliária, né, dos Estados Unidos ali de 2008, que foi praticamente uma guerra, né? Muitas pessoas que apostaram contra, inclusive mais um filme aí para vocês curtirem no final de semana maratonando, né? Que é a grande aposta, né? Então ele traz justamente, ilustra aí o que aconteceu no mercado americano na bolha imobiliária que aconteceu, mas foi assim, extremos. Pessoas que estavam apostando muito no mercado imobiliário faliram literalmente da noite para o dia, e outras pessoas que estavam apostando contra tiveram um ganho exponencial inimaginável, né? Então, Uhum. assim, e vejam, são perspectivas diferentes, por isso que as coisas têm que, por isso que a gente tem que agir de acordo com as coisas que fazem sentido para mim. Uma chargezinha que eu gosto muito, que faz a gente conseguir lidar melhor, inclusive com a opinião diferente do outro, não querer impor muito, é aquela chargezinha que tem duas pessoas olhando o 6 e o 9, que se uma olha de um lado é o 6, se a outra olha do outro lado é o 9. E as duas estão certas. Então, assim, Sim. não tem ninguém errado. A diferença é a perspectiva, né? Então a gente volta na questão que não é uma receita de bolo, né? Não tem uma coisa pronta, não é uma coisa engessada, é uma coisa que precisa ser analisada e feita a partir das tuas necessidades pessoais e daquilo que vai fazer sentido para você. Legal. Vamos, se você puder citar um pouco aí, é, vamos pensar aqui que tem alguém que começou a pensar em investimento agora, quando começou a assistir a nossa conversa aqui. E ela vai sair amanhã e vai querer investir em algum lugar. O que que ela tem que fazer primeiro? E também, se você puder falar um pouco, assim, não precisa ser exaustivo, mas que maneiras existem de diversificar e de ser, vamos falar assim, eu também sou bastante conservador nos investimentos, né? Existe day trade, existe um monte de coisa, assim, mas ele, às vezes, é muito parecido com o tigrinho, essa que é a verdade, assim, né? Ser Sim. conservador, investidor conservador é uma coisa completamente diferente. Então, essa pessoa saiu e amanhã ela quer ser um investidor conservador. O que que ela faz primeiro? Quais as possibilidades que existem? Fala um pouco, assim, algumas possibilidades. Claro, perfeito. Então vamos para o norte aí, e como eu estava mencionando, né? Eu sou defensora do básico que funciona, né? Se fôssemos falar de alimentação saudável, seria colocar os três grupos de alimentos Uhum. ali, né? Proteína, carboidrato, vegetais no seu prato. Então vamos lá. O que que eu tenho para falar para vocês em relação a isso? Primeira etapa de todas, né? Vamos começar do começo. Primeiro é pagar as dívidas. A gente não consegue investir sem pagar as contas. Então, o primeiro passo, pagar as contas, não tem como fugir disso. Segundo passo é estabelecer uma rotina, um padrão de vida, um formato ali que atenda às suas necessidades e que estejam abaixo do que você ganha. Então, assim, há possibilidades de você aumentar seus ganhos trabalhando mais, de um outro emprego e tudo mais? Ok. Mas não é exatamente esse o foco. O foco principal é você se organizar na sua rotina a fim de que você consiga pagar todas as suas contas, viver, ter o seu custo de vida num limite inferior ao que você recebe, gastar menos do que ganha. Também é uma questão básica, né? A partir daí a gente consegue falar sobre a questão de investimentos, né? Então,
do meu ponto de vista, longo prazo inquestionável, né? Não precisa, porque você fala, não tenho tempo, não tenho conhecimento. Não precisa. Você vai gastar 5 minutos uma vez por mês para fazer um Pix para a corretora e acabou, né? Então, assim, ai, não precisa ficar entrando todo dia, acompanhando, vendo o movimento dos candles, indicadores, eu não sei o que é dividend yield, eu não sei o que é PL. Não precisa, calma, né? Então, assim, outra questão, né? Se já não precisa começar fazendo grandes apostas, então começa por renda fixa, né? Renda fixa são opções de investimento que têm menor volatilidade, menor risco, eles vão ter menos oscilações com relação ao seu valor, eles vão fornecer um rendimento menor também, mas ele tem menos risco. Então, você tem mais tranquilidade em saber que você vai poder retirar aquele valor com uma certa tranquilidade, você não vai sair perdendo, né? Então, seriam opções aí. Como eu falei, poupança é a menos indicada, porque ela acaba trazendo um rendimento inferior, mas a gente tem uma série de CDBs disponíveis no mercado que são opções interessantes, né? Eu sugiro CDBs que são títulos bancários, né? Para quem não conhece, CDB é um título bancário. Você empresta dinheiro para o banco e o banco te devolve dinheiro e te remunera por esse empréstimo. É isso que é um CDB, né? Então, o que eu aconselharia? Escolher CDBs de bancos mais confiáveis, de bancos conhecidos, bancos grandes, né? Porque aí você também tem menor risco de que aquele banco não te pague, né? Porque se você investe lá, de repente, um banco XYZ lá, não sei da onde, né? Pode ser que Sim. esse banco suma do dia para a noite e você não receba, embora a gente tenha aí um fundo garantidor de crédito no mercado, que se você tiver investimentos de até 250 mil em qualquer desses títulos, esse fundo ele vai te assegurar, né? Mas vamos pensar alto aí que nossos investimentos vão sempre superar os 250 mil. Então a gente tem que cuidar desse fator também, né? Mas para um começo é isso, né? Uhum. Os próprios títulos do Tesouro, né? Que é Bom, e só um adendo, né? A gente está em fevereiro de 2025. Se você está assistindo agora, os taxas de juros fixas no Brasil estão altíssimas, né? Então, esses títulos estão rendendo bem nesse momento, né? Também, claro que isso no futuro pode ser diferente, pode ser outra coisa, né? Mas, por enquanto, nesse momento, estão bem altas, né? De uma maneira até atípica, né? exatamente, a gente está com a Selic nas alturas aí, é um É. momento, né, para talvez aproveitar isso, embora a gente já esteja vendo aí uma readequação de prazo de vencimento no título do Tesouro e tudo mais, né? Mas então a outra opção que a gente teria aí, títulos do Tesouro, que é quando você empresta dinheiro para o governo, porque o governo, pasmem, tem muita dívida, muita, muita. E se vocês pesquisarem, vão ficar apavorados, né? Então, para ele dar um jeito de cobrir o rombo todo ali, nós, pessoas, seres humanos comuns, meros mortais, emprestamos dinheiro para o governo e o governo nos paga esse dinheiro e paga juros por esse empréstimo, né? Então, isso que é um título do tesouro, né? Que também Esse é outro adendo, né? Na verdade, o orçamento do Brasil inteiro, metade do orçamento é para pagar amortização e juros da dívida, né? Metade do orçamento. Então, né? Não dá para investir o resto porque já está comprometido metade, né? Mais ou menos 50%, né? Só um adendo aí. E é justamente dos investidores, se podem emprestar para o governo, já que eles devem tanto. É uma pena para o Brasil, mas fazer o quê? O governo precisa do dinheiro, né? então, e veja só, como que a gente vai julgar os brasileiros se o governo Exatamente. do Brasil não sabe cuidar do dinheiro dele? Mas a gente É. não vai entrar muito nesse mérito para não enviesar a conversa. Exatamente. Vai pro próximo aí. Então, né, essas seriam aí algumas opções. O que é também interessante vocês analisarem quando a gente estiver falando aí de renda fixa? Um ponto importante a ser analisado é o que a gente chama de liquidez. O que é a liquidez de um título? É a capacidade de transformar esse título, esse papel, né, no caso de papel digital aí, de título digital, em dinheiro momentaneamente, né? Poder negociar. Porque uma coisa é eu falar, né, que tenho 5 mil reais lá no banco. Outra coisa é eu conseguir
usar esses R$ 5.000 para pagar alguma coisa. Então, atentem-se, né? Quando vocês Hum. forem adquirir qualquer tipo de título, seja tesouro, que a gente tem alguns, né, que também não tem liquidez, ou CDBs, que também não tem liquidez. Tem uns que têm vencimento para daqui 3 anos, para daqui 10 anos, para daqui 20 anos. O que que isso Hum. significa? Vocês já devem ter visto, porque é uma coisa bem comum de acontecer nos bancos. Eles oferecem para nós a tal da poupança forçada, para você que não tem o mínimo de disciplina para guardar seu dinheiro, daí eles vêm com toda uma história bonitinha e falam, viu, deixa para nós. Você guarda aqui, você nem vai ver lá no final se vai tirar tanto. Só que daí você teve um problema no meio do caminho que não venceu ainda, e aí você já guardou 30 mil, eles vão te entregar 23. Hum. Simplesmente pelo fato de que você tirou antes do vencimento. Então, além de você não ganhar nada, nem um pouquinho, você perdeu e pagou porque se tirou antes do vencimento. Então, tomem muito cuidado, né? A siglazinha que é utilizada para ilustrar a liquidez é D mais alguma coisa. Então, assim, D Hum. mais zero quer dizer que é liquidez imediata, que é D de dia, né? D mais um quer dizer que é o dia de hoje mais um dia útil para cair o dinheiro na sua conta. Daqui a pouco você vê um CDB que está lá, D mais 30, ou seja, você não vai Um conseguir tirar mês. seu dinheiro antes dos 30 dias. Você pode até conseguir Hum. tirar, mas daí você vai estar perdendo dinheiro com certeza, porque é o dia de hoje Hum. mais 30 dias para você poder ter acesso àquele dinheiro de volta. E se a Pode gente ser uma reserva de emergência ali, né? Nisso, Perfeito. Então, se né? você está pensando aí em constituir uma reserva de emergência de oportunidade, né, que é aquela que ficou doente e precisa do dinheiro agora, ou é uma oportunidade mesmo. Às vezes, sei lá, seu amigo teve um problema e quer vender a casa dele super barata para resolver o problema dele, aquela história, todo dia sai de casa um malandro e um otário, né? Vai dar negócio. Então, assim, se de repente alguém está desestruturado lá e está vendendo um negócio barato e para você é uma oportunidade de negócio que você pode comprar barato, mas você precisa do dinheiro imediatamente, como que você vai fazer se está com um investimento com baixa liquidez? Você não consegue Hum. converter aquela grana em dinheiro, né? Então é isso. E a gente falava muito ali aqui dentro do âmbito das finanças, né? A gente falava muito numa reserva de emergência que seja capaz de suprir 6 meses do seu custo de vida, né? Então, se tu gasta lá R$ 5.000 por mês para pagar aluguel, para comer, para lazer, para escola, enfim, para todas as necessidades, né? Você gasta 5 mil, quer dizer que você deveria ter nesse tipo de investimento aí pelo menos 30 mil. Depois da pandemia, isso já, na verdade, já mudou. A gente já precisa pensar que talvez 6 meses não seja um tempo suficiente e tranquilo para você dormir em paz, né? Então já dá para a gente passar a pensar em ter pelo menos 12 meses aí de reserva de emergência, porque aí você tem um recorte temporal que te dá muito mais tranquilidade para você agir em qualquer situação de emergência, seja para você procurar outro emprego, seja para esperar uma pandemia passar, seja para curtir teu filho, seja para fazer uma viagem, seja para qualquer coisa. Você tem a opção de escolha e vem ali de encontro ao conceito que o livro traz, que é a questão de ter liberdade, né? Uhum. Liberdade para Sim. escolher o que você quer fazer e escolher qual é a melhor opção para você naquele momento. Coisa que quando você não tem esse dinheiro, você não tem essa liberdade. Você tem que fazer o que tem ali no O momento. possível. Então, isso É. acaba desestruturando completamente. E aí sim, depois que já fez isso, já pagou as contas, já aprendeu a viver com menos do que tu ganha, já fez sua reserva de emergência, aí só aí que você vai partir para o passo de investimento. Então veja que tem uma jornada. Eu conheço muita gente que ganha muito bem, mas que não tem R$ 1. E Sim. eu conheço muita gente que de repente a gente olha e fala, nossa, né? Ela tem uma vida bem humilde, assim, mas você vai ver lá na conta dela, ela tá tranquilíssima, né? Então, assim, não se preocupar muito com o que realmente os outros estão pensando, né? O que que faz sentido para você. E aí, a partir dos investimentos, aí o céu é o limite, né? Aí a gente tem ações na Bolsa Brasileira, a gente tem ações nas bolsas do mundo todo, a gente tem investimentos mais conservadores do tipo ouro, né? A gente tem investimentos em obra de arte,
A gente tem investimentos em criptomoedas, que quem é que nunca ouviu falar do Bitcoin, que está revolucionando aí, né? E para além do Bitcoin, a gente tem uma série de outras criptomoedas, a gente tem aquelas cripto zoadíssima que aparece como um boom na internet, que é praticamente um meme, valoriza 1000% no dia, e daqui a pouco já derreteu, né? Então aí a gente tem um leque infinito, né? E aí eu acho que é um estágio depois mais avançado que se precisa pensar nisso, e também não quer dizer que se precisa saber, ah, eu sou médico, eu estou estudando lá para não sei o quê. Não precisa parar com a medicina para estudar mercado de capitais. Contrata um assessor de investimento. Hoje em dia tem uma galera aí, claro, cuidado, né? Sim. Investiga, vai uma pessoa séria, com É, registro na CVM, que é uma corretora de valores imobiliários, né? Então, assim, preste atenção nessas coisas, né? A gente tem órgãos regulamentadores do mercado, a gente tem órgãos fiscalizadores. Então, sempre que vocês forem entregar o dinheiro de vocês na mão de alguém, consigam lastrear se vocês, consigam verificar se vocês conseguem lastro disso. Verifiquem se essas pessoas estão credenciadas a esses órgãos, porque elas estarão sendo fiscalizadas, né? Se vocês estão entregando na mão de uma agência aí, qualquer, assim, principalmente, né, uma dica que eu daria, tomem muito cuidado com softwares particulares, assim, desenvolvidos pela própria empresa, porque elas vão colocar a informação que elas quiserem lá. Ah, mas está aparecendo no aplicativo que eu tenho 2 milhões. Tá é um número na aparecendo, tela, né? gente. Mas tá aparecendo entre aparecer e, né? Eu consigo fazer É, ali um dashboard no Power BI que vai ilustrar isso e você vai achar que tem e não tem, né? Então, assim, sim. mas quando você investe numa corretora mais famosinha aí, mais segura e tal, né? A gente tem várias hoje, XP, que já está consolidada no mercado, Rico, entre outras, né? Que nós temos, e não é recomendação, só estou Uhum, dando é, exemplos, né? sim. Mas assim, o que que você consegue? Se você investe por meio de uma corretora num título do Tesouro, ou num alguma coisa, você consegue entrar no site da própria B3 e fazer seu acesso por meio da área do cliente e ver lá direto na B3 que realmente o teu dinheiro está lá. Então, isso também acaba trazendo mais segurança, né? Então, isso seria um pequeno alerta para pessoas que não estão acostumadas e ambientadas com o ambiente, né, com a interface digital. Tentem sempre verificar se vocês têm lastro desses investimentos para poder verificar se o dinheiro que vocês entregaram na mão desse, né, conselheiro aí, se realmente está sendo investido naquilo que ele investiu, né? Para aqueles que não querem pensar muito, o que seria uma recomendação minha? Investe em indicador de mercado, por exemplo. Investe aí o nosso, na Bolsa Brasileira, por exemplo. Qual que foi o desempenho do mercado? Investe no Ibovespa. O que é o Ibovespa? É uma seleção das maiores e melhores empresas que tem dentro da Bolsa. Então, ele já filtrou. Então, ele fez uma Sim. média aqui das maiores empresas. Não tem como falir todas e quebrar todas. Se cair, vai cair nada que você vá zerar seu patrimônio. Geralmente é a perspectiva de ganho, né? Não é aquele ganho, não é aquele ganho astronômico. Sim. No entanto, é uma coisa segura e já é um ganho maior do que você teria se ficasse na Bolsa Brasileira. A mesma coisa, um Isso é ETF. interessante, né? Isso é só para explicar, é um conjunto de ações de várias empresas, né? Quando você investe no índice, você está investindo nas 150, se não me engano, que compõem 150 ações, 150 empresas diferentes que compõem o índice, né? Ou lá nos Estados Perfeito, Unidos tem um famoso que é o S&P 500, né? São as 500 perfeito. maiores empresas do mundo, no fim das contas, né? Então você está colocando dinheiro, vamos dizer, se colocou R$ 500, é como se tivesse colocado R$ 1 em cada empresa, grosso modo, né? Isso, exatamente. Então tem o S&P 500 lá, né? Então você entra, compra lá um ETF que replica o índice lá da bolsa e consegue, né? Tem as sete magníficas da bolsa americana, né? Que são as gigantes da tecnologia também. Você vai encontrar aí né, um ETF que vai acompanhar, fazer esse mix de empresas. Então não precisa necessariamente você conhecer
300 empresas da bolsa, analisar uma por uma, ver qual que está dando lucro, prejuízo, analisar indicador e tudo mais. Porque nem todo mundo tem tempo para isso, nem todo Sim. mundo tem conhecimento para isso. E tá tudo bem, né? Mas Hum, então o que que é mais importante do voltar? Olha como é sempre looping, né? Como eu tô falando, o que é mais importante do que o conhecimento técnico? Fazer. Então eu não preciso analisar todas, não preciso. Então eu vou no resumo delas, que é o Ibovespa, né? Que é um indicador aí, um índice de mercado que já vai fazer um trabalho para mim de selecionar as empresas com maior valor de mercado, as empresas mais estáveis, as empresas, né? A partir do momento que as empresas não atingem os critérios para pertencer ao Ibovespa, ela é retirada pelo próprio gestor né, desse fundo. Então, assim, você não tem trabalho nenhum. Você só deixa lá e você só vai ter dinheiro crescendo. E uma coisa que é bacana, assim, que persistam. Porque no começo, quando você hum. bota assim, botei R$ 50, botei mais 50, virou 100, 105, você pensa, nossa, mas faz 6 meses, trezentão, eu gasto numa saída no final de semana. Vou gastar, não tá compensando. Calma, É. calma. Porque assim, né? Vai Exatamente. chegar um momento que vai começar a ganhar corpo e vai começar um momento que o próprio juro vai estar ali, e daí vai render o juro sobre isso, que daqui a pouco você vai aparecer e falar: Nossa, mas eu tinha colocado X e já tá Y. Da onde que apareceu esse dinheiro? E aí os olhos começam a brilhar, e aí a magia acontece, e aí é um caminho sem volta. Legal. Eu lembrei do primeiro capítulo ali, né, que você até chegou a comentar do zelador, que era o Ronald Reed, né, que ele fala no livro, que justamente ele não era um grande conhecedor de ações, ele não estudava, ele só ia comprando mais ou menos o que ele gostava, assim, o que ele via dentro da casa dele, né? Sei lá, a lâmpada era da General Electric, ele ia lá e comprava da empresa. Era isso, assim, não Exato. tinha. Era só que ele foi acumulando lá, acumulando a vida inteira. No zelador, ninguém achava que ele tinha nada, absolutamente, sim. Daí, quando ele morreu, ele deixou US$ 6 milhões para um hospital lá de caridade, né? Um negócio assim, né? Mas só mostra realmente uma posição bem conservadora ao longo prazo, sem grandes análises financeiras, nada, ele foi colocando lá, né? E aí que a gente vê. Então, assim, eu acho que essas histórias é que nos mostram que é possível, porque, né, dado catástrofes naturais no meio do caminho, todo mundo vai ficar velho. E aí você escolhe se você quer ficar velho milionário e se você quer É, ficar velho sem, né, sem ter nada, né? E isso vai sim, refletir na sua qualidade de vida, né? Enfim, é mas é extremamente muito legal. interessante, convidativo e mágico esse mundo das finanças. Muito bom. Obrigado, Jéssica. Foi muito legal conversar. E daí, quem quiser, tá aqui o livro, ó, dá uma olhada, procura lá. Tem PDF também, acho que encontra, né? Encontra. E também, como é um livro bem conhecido, acho que encontra fácil. Acho que eu mesmo pedi na Amazon lá, vem rapidinho. Muito obrigado pela conversa. Mais alguma coisa Eu que você que queria deixar aí agradeço. para quem vai começar a investir agora, quem está pensando nisso? Não, é só eu que agradeço mesmo, Júlio. Aí a gente já se encontrou em algumas conversas profissionais, mas é sempre um prazer poder trocar conhecimento e interagir nossos mundos, né? A gente estava batendo um papinho antes ali que às vezes a gente acaba se envolvendo tanto no nosso mundo que a gente deixa de explorar a grandiosidade dos universos paralelos que existem na troca de conhecimento de áreas diferentes, né? Então, acho que Sim, talvez hoje aqui eu das finanças no mundo de aleatoriedades aqui do Júlio, né, que traz tantos conceitos, venho só para mostrar para vocês mesmo e fazer um convite que isso não é restrito à galera de sociais aplicadas, que não é restrito aos Faria Limers, né, que não é que isso é possível, acessível e necessário para qualquer indivíduo e que só vai trazer benefício, que vai só tornar a vida mais tranquila, né? Então, é um convite a simplesmente começar. É só isso que eu teria para trazer de mais importante assim, né? Começa e aí depois as coisas se encarregam de irem tomando forma e, enfim, né, se tornando maiores. muito legal. Obrigado pela tua participação. Então, até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.